Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa ideia de chaveiro em crochê, que é uma bola em amigurumi. Como esse ano é o ano da Copa do Mundo Feminina, então eu tô trazendo essa ideia para vocês, tá? Que vocês podem estar fazendo ela da forma tradicional, com a cor do seu time do coração e também com as cores do Brasil, tá? Há um tempo atrás eu trouxe essa ideia aqui de bola 2D e vocês gostaram bastante e hoje eu tô trazendo essa ideia aqui em amigurumi. Bora lá pro tutorial? Eu vou começar fazendo o anel mágico. E na sequência, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho. E para a segunda carreira, irei fazer 6 aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto da base. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo. E no ponto seguinte, faço um aumento. Vou repetir isso por 6 vezes no total. Para a quarta carreira, vou fazer uma quebra de aumentos. É bem simples. Aqui no primeiro ponto da carreira, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. 2 pontos baixos. Agora, nos 2 próximos pontos, irei fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E no próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos baixos. Agora, eu vou repetir 2 pontos baixos, um aumento, por mais 4 vezes, até ficar com um total de 5 repetições. E no final da carreira, vamos fazer apenas um ponto baixo. Cheguei aqui no final da minha quarta carreira, me sobrou um ponto, onde eu vou fazer um ponto baixo, para ficarmos com um total de 24 pontos. Para a quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento. Três pontos baixos, um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras com 30 pontos. Então, da carreira 6 a 10, vamos ter 30 pontos baixos. Para a carreira de número 11, nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Começo aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo.
Sigo fazendo mais 2 pontos. Nos próximos 2 pontos, irei fazer uma diminuição. Pego apenas as alças de fora dos pontos e faço um ponto baixo. Vou repetir essa sequência por mais 5 vezes, até ficar com um total de 6 repetições, com 24 pontos. As próximas 3 carreiras vão aparecer aqui na tela. Siga as instruções. Para fechar, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou pegar todas as alças de fora dos pontos baixos e vou passar a agulha dessa forma até fechar completamente o anel. Para fazer o pentágono, eu estou utilizando aqui o fio Clea 1000. Eu vou deixar o tex aqui na tela. É um fio bem fino, bem mais fino do que eu estava utilizando antes. Tá? E também vou utilizar uma agulha de 1,75, mas você pode usar a agulha referente ao seu fio, tá? Para fazer o pentágono, vou começar fazendo o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 5 pontos baixos. Inicie fazendo o primeiro ponto baixo um pouco mais folgado, tá? Fecho o anel. Aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E aqui no mesmo ponto da base, vou introduzir novamente a agulha e vou fazer um ponto baixo, uma corrente. No mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo. E eu vou repetir essa mesma configuração por 5 vezes no total. Para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Para finalizar, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizo fazendo uma corrente e agora é só arrematar os fios. Nós vamos precisar de 12 pentágonos. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse cordão para colocar o arco do chaveiro. Para isso, eu peguei aqui um pedaço do meu fio e duplo, tá? E aqui no finalzinho eu vou deixar uma sobrinha para poder colocar na peça. E aqui eu vou fazer 10 correntinhas.
Na sequência, pego o meu arco, passo aqui por dentro, viro as correntes e acho essas alcinhas que ficam aqui por trás. E aqui eu vou pular 4 alças. 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, é só fazer um ponto baixíssimo para cada alça. Aqui no final, eu faço uma corrente e vai ficar dessa forma. E aqui você tem a opção de colocar algumas miçangas para personalizar da forma que você preferir, tá? Então, eu vou colocar minhas miçanguinhas e volto com vocês. Para a montagem, nós vamos precisar de 12 alfinetes, tá? Então, eu vou começar aqui pelo fundo, vou posicionar aqui o meu primeiro, dessa forma. E agora, para a segunda carreira, eu vou pular 2 carreiras de base e vou localizar, ó, a ponta direcionando para a outra ponta, tá? Quando a gente estiver costurando, vai ser bem fácil de identificar isso. Então, é só colocar, ó, dando o espaçamento de 2 carreiras, 5, tá? No total. Vai ficar dessa forma. E agora, para a segunda etapa, eu vou começar aqui colocando o nosso fecho. E para isso, eu vou colocar um pouco de cola de tecido, tá? Você pode usar a cola que você tiver disponível. Só não coloca muito nas bordas, que aí vai ser difícil da agulha passar por conta da cola, tá? E aqui, da mesma forma que a gente fez aqui, aqui na parte de baixo, nós vamos fazer aqui na parte de cima. Só que nós vamos colocar, ó, bem aqui no centro, entre essas duas partes dos pentágonos de baixo. Então, ó, vou localizar aqui, ó, vou contar 2 carreirinhas e vou colocar o meu pentágono. Pronto, vai ficar mais ou menos dessa forma. Se você precisar, você ajusta bem certinho, tá? Pra ficar aqui, ó, um triângulo, tá? Em ambas as partes, vai formar um triângulo. E nós vamos começar a costura. Vou utilizar a mesma linha que eu fiz os pentágonos. E um nozinho aqui bem na ponta, tá? Uma agulha de costura normal. E aqui eu vou começar aqui bem pelo centro. Vou introduzir a agulha em qualquer uma das pontas, tá? Ó, de dentro pra fora, tá? Agora, eu vou para a próxima ponta, tá? Nós vamos costurar sempre nas pontas. Então, vou introduzir aqui a agulha dentro da peça e vou sair aqui, ó, na próxima ponta do pentágono. Desse pentágono aqui do centro.
E aqui eu vou seguir sempre dessa forma. Aqui do pentágono do centro, para cá para a próxima peça, daqui para cá e sempre seguindo esse movimento, tá? Pronto, agora que cheguei na última parte aqui da primeira volta, eu vou avançar a agulha para esta parte aqui do próximo pentágono. Eu introduzo aqui, saio no próximo pentágono. Agora, eu venho para o pentágono anterior, só sempre pegando ponta com ponta, tá? E agora eu vou sair aqui nesse outro pentágono. Tá? Então, eu vou pular essa ponta, venho para essa ponta. Agora, vou voltar a ponta que pulei e daqui eu venho para cá, daqui eu venho para cá e assim eu vou fazendo, tá? Pronto, terminei mais uma volta. Agora eu vou introduzir aqui nessa última ponta que falta e vou subir aqui, ó. Aqui sempre vai ficar uma parte reta, tá? Ó, sempre a parte reta. Então, aqui eu vou subir para essa próxima ponta aqui. Agora, volto, ó, para essa ponta aqui de baixo. E daqui, já vou para essa próxima ponta. Agora, volto para a ponta aqui de baixo, ó. E já vou sair aqui na próxima ponta, tá? O pentágono de cima. Pessoal, agora é só seguir esse mesmo movimento aqui, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, tá? Sempre fazendo esse triângulo aqui.
Pronto, pessoal, terminamos mais uma volta. Tá faltando só esse tracinho aqui. Vou avançar para cá. E em seguida venho para essa parte aqui, esse pentágono de cima. E aqui nós vamos fazer a repetição que nós fizemos aqui na segunda carreira, tá? Do bordado. Então, eu venho aqui para cima. Venho aqui para ponta anterior. E aqui eu vou sair nesse lado aqui. Vou pular essa ponta e venho já para essa. Agora que avancei para cá, eu volto na ponta que eu havia pulado. E sempre vou adiantando para a próxima ponta, tá? Pulando um pentágono, indo para o pentágono seguinte. E depois é só voltar. E fazer isso por toda a volta. Pronto, meninas, terminei mais uma volta, agora só tá faltando a volta aqui de cima. O meu fio já tá curtinho, então eu vou arrematar e vou colocar um novo fio, tá? E agora vou intercalando a ponta do pentágono central e as adjacentes, tá? Dessa forma. Pronto, meninas, já finalizei aqui. Vou sair em qualquer um dos pentágonos para fazer um acabamento, tá? Aqui, se você fizer com bastante calma, ele vai ficar mais perfeitinho. Então, aqui eu vou dar um pontinho de acabamento, aqui na lateral. Passo o fio por dentro da peça. Você pode fazer esse pontinho de acabamento quantas vezes você quiser, tá? Corto. Agora é só retirar todos os alfinetes. E tá pronto o nosso chaveirinho de bola de futebol. Eu já tenho outro modelinho aqui, 2D, no canal, tá? Então, se você tiver interessado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Desde já eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Muito obrigada, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!